Sejam abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E para que você possa ser abençoado, é simples, você não tem que pagar nada. Você tem apenas que crer. É claro que a fé que segue a uma obediência, seguida por uma obediência, ela tem um preço, que é o sacrifício. Realmente, você não tem que pagar absolutamente nada, dinheiro nenhum, mas você tem que manifestar a sua fé. E para manifestar a fé, há o sacrifício. O sacrifício. Eu estava pensando muito a respeito da fé, e Deus nos deu uma direção, uma inspiração. Ele mostrou que quando nós manifestamos a fé nele, ao mesmo tempo que nós manifestamos a fé nele com força, o que acontece? Nós discordamos das dúvidas que o mal, que o diabo traz para nós. Então, nós, ao mesmo tempo que manifestamos a fé em Deus, nós desconectamos-nos do mundo, nós desconectamos-nos das dúvidas que o mundo se nos oferece. Então, o segredo da fé é sacrifício, porque se não houver uma entrega total, 100%, então como que Deus vai honrar a nossa fé se ela não é 100% colocada na sua palavra? Se a gente coloca mais ou menos a fé na palavra de Deus, então a gente tem mais ou menos um pouco de dúvida. Então isso faz desconectar-nos de Deus. E aí tornamos-nos não merecedores daquilo que ele prometeu. Só que quando fazemos o contrário, isto é, quando nós manifestamos a fé na palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa fé nas promessas dele, quando nós vivenciamos a palavra dele, então nós nos desconectamos das dúvidas que nós temos aqui embaixo. É muito importante. E a bem da verdade, você, minha amiga e meu amigo, você já sofreu bullying na escola? Você já foi humilhada, humilhado alguma vez na sua vida? Quantas pessoas são humilhadas e depois de serem humilhadas, dão um tiro na cabeça, acabam com as suas vidas? Não é verdade? Eu não me esqueço daquele homem, um chefe de família, ele era bem sucedido, mas quando ele perdeu tudo, o que ele fez? Ele matou as duas filhas, uma de 16, outra de 17 anos, do nada. Foi lá, deu um tiro na cabeça de cada uma, deu um tiro na cabeça da mulher e depois se jogou lá do 11º andar, onde ele morava. Quer dizer, por que ele fez isso? Ele fez motivado por uma humilhação, porque ele dizia, eu não quero que as minhas filhas, eu não quero que a minha família venha sofrer o resultado do meu fracasso. Eu não quero ser mais humilhado, nem mesmo depois da morte. Então, por causa da humilhação, as pessoas se matam, às vezes. E a verdade é isso. Você que está me ouvindo nesse momento sabe o que é humilhação? Você entende a dor, entende a vergonha que a gente passa. E a bem da verdade, quando a gente comete um pecado, a gente tem a vida, né? A gente entregue na mão de Deus. Quando a gente vive na fé, de fé em fé e pela fé, nós procuramos fazer as coisas certas, vivermos dentro da retidão, da justiça. Porém, enquanto estamos vivendo de fé em fé e nessa retidão, nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus, porque as pessoas reconhecem que Deus é conosco, que nós somos de Deus. Ainda a semana passada, um judeu
ele procurou o pastor nosso e disse, olha, ele foi pela primeira vez na igreja, participou da reunião, e ele disse, agora eu entendo por que 80% dos meus empregados, que são da Igreja Universal, são diferentes. Eles são os melhores. Agora eu entendo, porque ele ouviu a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos isso, nós nos sentimos honrados, porque vemos que as pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus estão praticando. Agora, quando você vê uma pessoa que certamente comete um erro, comete uma falha, cai em pecado, o que acontece? Então, as pessoas ficam criticando, as pessoas ficam zoando, né, da igreja, da fé, não é verdade? Pior, ficam tentando humilhar a Deus. Deus se sente humilhado, envergonhado por aquela filha ou aquele filho que fez uma coisa que não deveria ter sido feita. E ele se sente desonrado. Essa é a palavra. Ele se sente desonrado. Por causa dos nossos pecados, quer dizer, aquele filho, aquela filha que era direitinha e tal, estava vivendo na fé, estava sendo fiel a ele, ele era honrado por ela, honrado por ele. Mas quando aquela criatura caiu no mundo, ficou afastado, e aí o que acontece? Deus é desonrado, porque os outros vão apontar o dedo, não é daquela igreja? Não é daquela igreja do ladrão? Não é daquela igreja daquele espertalhão, etc. Quer dizer, Deus, obviamente, se a gente se sente desonrado por causa da falta daquela criatura, dos erros daquela criatura, de ter virado as costas para a fé, imagine Deus com respeito àquela criatura, como ele é desonrado. Então, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente requer justiça. A pessoa é correta, integridade. Quando a pessoa é correta, é íntegra, certamente ela é uma pessoa de Deus, porque ela segue a justiça. Porém, quando ela é injusta, é errada, ela foi de Deus e começa a fazer as coisas erradas, injustas, então Deus também é desonrado na vida dela. Veja que quando Jesus mandou o Espírito Santo, quando ele prometeu, ele disse, e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Então a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo, mas vive uma vida errada, de mentira. Ela diz que tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, mas vive na mentira. Então, que espírito é esse? Que caráter é esse? E o pior de tudo é que a pessoa não tem o Espírito Santo, mas sai pelo mundo falando, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, e comete e faz aquilo que contraria a palavra de Deus. Então, essa pessoa não apenas desonra a sua fé, desonra a sua igreja, mas a Deus também desonra. E é a humilhação. Isso é humilhação. Isso é vergonha. Eu posso imaginar da vergonha do Senhor Jesus, da humilhação, quando ele soube, quando ele foi, como se diz, abordado, e perguntaram, e aí? E o Judas, não era teu servo, não era teu discípulo, não era o teu apóstolo? E aí? E agora? Quer dizer, é uma das maiores humilhações, porque Deus passa quando vê o filho dele caindo em tentação. E isso faz o diabo
dá pulo de alegria, ele salta de alegria, dá cambalhota de alegria, quando vê alguém que outrora servia a Deus, hoje o serve de forma descarada. Minha amiga, meu amigo, a fé cristã pura exige sacrifício, exige renúncia, renúncia da vontade própria. A fé inteligente exige entrega total. É por isso que poucos vão entrar no reino dos céus, conforme Jesus disse. Perguntaram-lhe: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse: procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, o caminho que conduz à perdição, porque ninguém quer sacrificar. As pessoas não querem sacrificar o seu eu, a sua vontade. E o que agrada a Deus é a fé. Veja o que diz o texto sagrado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque essa fé aí é fé na palavra dele. É fé na palavra dele. Quando você manifesta a fé na palavra dele, então você agrada. Mas não é só dizer, eu creio, eu acredito. Não. Quando a pessoa diz eu creio, ela se entrega, ela se rende, ela paga o preço, ela sacrifica a vontade dela para obedecer à vontade de Deus. Então, essa fé que nós estamos tratando é que faz a gente agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Crer não é apenas acreditar, mas se entregar, se dedicar, muito mais do que acreditar. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Você se diz cristã, você se diz batizada com o Espírito Santo, mas eu pergunto, será que a sua vida em si, na sua totalidade, seu caráter, seu comportamento em casa, na escola, na rua, no trabalho, ele honra a Deus ou ele honra apenas a si mesmo? Então, por isso você vai descobrindo que a fé exige sacrifício. Por isso que a fé não tem nada a ver com a religião, porque a religião não tá nem aí para os seus pecados. Existe até a religião que diz, Deus entende, a minha graça te basta. E como se a graça de Deus fosse o carimbo de permissão para a pessoa pecar e viver no pecado. Não, minha amiga, meu amigo, a fé exige sacrifício. A fé exige muito sacrifício. Mas a compensação da fé é que a pessoa é galardoada com as bênçãos de Deus. Ela tem paz, ela tem alegria, ela tem uma vida diferenciada da vida das outras pessoas.